Podcastirmãos.com. VocariCast começando aqui mais uma vez. Eu tenho a alegria de estar aqui junto com a Andréa Vargas pra gente conversar um pouquinho sobre o que acabou de chegar aqui no Vocari, tá bem fresco, que é o seu livro que acabou de sair. Uma alegria ter você aqui pra gente conversar e bater papo e falar um pouquinho do seu livro. Muito obrigada mais uma vez, tá, pelo carinho. E que coisa boa a gente poder falar sobre o livro do coração. Eu fico chamando o livro O Coração Explícito do Sexo como o livro do coração. Coração Explícito do Sexo, Andréa Vargas. Saiu pela estante da Andréa. Você viu que ousadia? Estante da Andréa. Da Andréa. Foi a primeira vez que eu escrevi um livro. Você tem esse livro na sua estante ou já tem mais? Não, o que eu escrevi é o primeiro livro que a estante publica. Eu usei a plataforma que a gente já tinha, porque a estante da Andréa foi criada para ser uma plataforma para disponibilizar conhecimento, conteúdo para o povo de Deus, entender a aplicação da cosmovisão bíblica na vida. E aí eu comecei disponibilizando ali a escola online de sexualidade. Muito boa, já fiz. Você já fez, né? Façam, que é muito boa. E ela é composta por 4 módulos, que basicamente é o que a gente apresenta ali na escola de sexualidade e na escola de aconselhamento presencial lá do Avalanche. Então ali tá gravado, tá editado, tem PDF, tem um monte de live que a pessoa tem acesso para tirar dúvida e tal. Mas aí o que acontece? Nessa plataforma, eu também disponibilizava livros que eu comprava das editoras, livros que eu achava que eram legais para os cristãos lerem, para serem fortalecidos na sua fé, na sua caminhada, em várias áreas da vida. E aí, com o tempo, eu fui observando que era necessário lançar alguma coisa escrita que colocasse aquilo que a gente já trabalhava já há tantos anos no trato ao coração humano a partir da cosmovisão bíblica. E aí surgiu então o livro. Então hoje, se entrar na estante da Andréa, vai ter o livro e a escola. Então esse livro aqui demorou 20 anos para ser escrito. Foi. Muito bom. Você hoje fala mais sobre sexualidade ou sobre identidade? Então eu fiquei pensando nisso aí. As pessoas chegam até mim trazendo as suas queixas referentes à sexualidade. E eu acolho, porque eu sei que elas são reais. Eu sei que as pessoas não estão mentindo. Elas estão sendo sinceras quando elas falam que elas têm desafios nessa área. Mas ao mesmo tempo, eu sei que tudo o que acontece do ponto de vista da expressão da nossa sexualidade se dá pelas nossas crenças. Então eu vou te dizer qual que é a premissa básica do livro. A premissa básica do livro é a seguinte: todo pecado sexual é decorrente de alguma negociação que a gente faz com algum atributo de Deus. Todo pecado sexual, eu não estou dizendo que tudo que é referente à sexualidade seja pecado. Eu estou dizendo que muita gente chega até mim trazendo confissão de pecado, certo? Confissão de pecado sexual. Por que é pecado sexual? Porque quando compara a conduta da vida da pessoa, quando a pessoa compara, não sou eu, ela comparou a vida dela, o jeito que ela vive, com aquilo que está escrito na Bíblia. Por que ela comparou? Porque ela é cristã. Pessoas cristãs se importam com o que está escrito na Bíblia, certo? Então quando ela compara o jeito que ela vive com o jeito que está escrito, que é a conduta de um cristão, ela vê que ela está em falta. Muitas vezes ela tenta descobrir como que ela deve, então, viver do jeito que agrada a Deus. E muitas vezes ela não sabe. Aí ela precisa de ajuda. Então, pessoas, de repente, que vivem dessa forma, que estão vivendo nessa angústia, podem, em algum momento, me procurar para trocar ideias sobre esses desafios, ok? Então, a pessoa chega, ela apresenta o quê, então? Aquilo que ela está entendendo ser, comparado à Bíblia, um pecado sexual. Na cabeça dela, ela precisa resolver só aquele pontinho. Compreende? Como se fosse uma coisa comportamental. O que falta na minha vida é parar de ver pornografia. O dia que eu parar de ver pornografia... Resolveu o problema da minha vida. Isso compreende? É uma coisa que você está falando que acontece. Acontece. Então a pessoa de repente chega com isso. André, o dia que eu parar de ver pornografia, eu preciso parar de ver pornografia. Como que você pode me ajudar para eu nunca mais ver pornografia? Então na cabeça da pessoa, o problema da vida dela é a pornografia. O dia que ela parar de ver a pornografia, ela para de fantasiar, ela para de se masturbar. Normalmente esse é o tripé. Ou ela para de procurar outras pessoas para ter encontros sexuais, entendeu? E veja bem, na cabeça dela, esse é o problema. Só que eu sei que, por causa do que está escrito na Bíblia, de como que o ser humano é e que como o ser humano funciona depois da queda, eu sei que não é só a pornografia. Que a pornografia só é o sintoma de um problema maior. Compreende? Mas a pessoa não sabe disso. Eu sei porque eu já pude verificar nas escrituras. O meu trabalho agora vai ser ajudar essa pessoa, se ela sim quiser, a ir além desse olhar que eu acho que é superficial,
no que diz respeito à forma como ela vive. E, curiosamente, onde que a gente vai esbarrar? Exatamente nisso. Em algum momento da vida dela, ela negociou algum atributo de Deus. E no que ela negociou um atributo de Deus, ela começou a pensar outras coisas, a sentir outras coisas, a desejar outras coisas e a fazer outras coisas. Você tá querendo dizer, então, que esse negociar o atributo de Deus é criar um Deus para si mesmo em cima desse atributo? É uma idolatria, isso? Se você acredita em algo sobre Deus que não foi Deus que disse, você acredita isso da onde? Alguém pregou um outro sermão. A gente não está revivendo o cenário da queda? Deus falou que ele é bom. A serpente veio e falou o quê? Não é. Porque ele mentiu para vocês e não está querendo que vocês cheguem na melhor árvore. Porque Deus sabe que o dia que vocês comerem desse fruto, vocês vão ser como ele e ele não quer. Então Deus não é bom. Então no dia que o diabo pregou, nas entrelinhas, que Deus não era bom, e o homem e a mulher disseram amém, eles passaram a crer num outro sermão que fala sobre outros atributos de Deus que o próprio Deus diria que é o quê? Mentira. Então o que eu quero dizer? No final das contas, a nossa vida é sobre qual narrativa a gente diz amém no final. E dependendo da narrativa que for, se não for a bíblica, a que de Deus sobre ele mesmo, você pode saber, desembocaremos em pecados também de ordem sexual. Muito bom, muito bom. O livro é sobre isso. O livro é sobre isso. Não vamos falar tudo também pra pessoa ler o livro. Qual que foi a angústia do seu coração que te levou a escrever esse livro? Por que você falou, eu preciso deixar isso de forma escrita? Se eu não estiver aqui amanhã, isso é um jeito de eu deixar isso pra nova geração. É muito ruim estar perdido. É muito ruim não saber o que fazer da vida. É muito ruim você ficar confuso no meio de tantas vozes e você não saber qual é a verdade. É muito ruim não saber o que te motiva a sair da cama todo dia de manhã. É muito ruim não saber o quanto você vale. É muito ruim você não saber se você precisa colocar limite nessa relação ou não. Se você deve estar nessa relação ou não. É muito ruim não saber como que você lida com o seu corpo. Ele é do bem, ele é do mal. É muito ruim. E eu acho que as pessoas têm o direito a uma boa resposta. Eu procurei apresentar uma boa resposta. E a boa resposta, melhor dizendo, a resposta é boa não porque é o que eu acho, mas é porque é aquilo que está escrito por parte daquele que é bom. E Deus é bom. Então esse aqui é o seu luzeiro, é o seu candeeiro. É o jeito que você está ajudando as pessoas a lavarem o olho. É o jeito que você está ajudando elas a entenderem, é isso? É o mapa que eu sigo. É o mapa que eu quero dividir com as pessoas. Sim, é o meu luzeiro. E por que esse nome, o coração explícito do sexo? Porque muita gente acha, no nosso tempo, eu não sei por quanto tempo será assim, mas nesse tempo no qual eu estou inserida, a busca pelo prazer sexual virou uma devoção. O prazer sexual virou, entre aspas, redentor. Muita gente acha que no dia que experimentar determinada sensação, estará no céu. E essa sensação costuma ser de cunho sexual. Compreende? Sendo assim, isso aqui é a menina dos olhos do nosso tempo. Sim. Logo, o que eu quero dizer é que muita gente está de olho na questão sexual. A pergunta é, para a glória de quem? Então, o que eu procuro apresentar aqui no livro é a seguinte ideia, que por trás do sexo existe um coração. A angústia do meu coração, sabe qual é? As pessoas acharem que o ser humano é movido à sensação, achar que o ser humano é movido à emoção somente. O ser humano não é movido a isso, em primeiro lugar. O ser humano é movido à adoração. E só a antropologia bíblica apresenta isso. Não são os afetos que nos orientam, é a nossa adoração que nos orienta? É quem a gente adora. E pode ser que sejam os afetos. Só que se forem os afetos de ordem afetiva, de ordem sensorial, por exemplo, de ordem romântica, é um caminho de tirania. Não é um caminho de liberdade. Porque só quando a gente adora a Deus, a gente consegue ser livre. Compreende? Então veja bem, a ideia é dizer o seguinte, só quando a luz do evangelho chega na minha vida, eu sou capaz de entender que o que acontece da cintura para baixo é decorrente do que está estabelecido da cintura para cima, a saber, no meu coração. Então, por trás do sexo que eu faço ou quero fazer, existe um coração que é adorador. A pergunta é, de quem? O livro fala sobre isso. Assim, pra gente acabar, pra gente não se alongar muito, eu queria que você... Duas coisas que eu aprendo com você. Eu acho que é refutar uma mentira e uma esperança. Eu acho que a mentira é assim, às vezes, porque tem muita gente ouvindo a gente, eu tenho certeza que às vezes tá pensando em ler esse livro ou tem desafios nessa área da vida e tá entendendo isso. A primeira coisa é, todos pecaram.
Todo mundo caiu. A sexualidade de todos nós foi afetada pela queda. Aqui tem uma vozinha dizendo, é só você, fica onde você tá, fica quieto. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Eu palestro sobre sexualidade e a minha sexualidade foi afetada pela queda. E ouvir isso, eu acho que é o primeiro passo que ele fala assim, pode dar espaço. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, a primeira coisa, a sexualidade de todos nós foi afetada, quer concordem ou não. E segundo, existe a glória de Deus para resolver o problema da sua queda. Tem esperança. Então, para você que está ouvindo, tem esperança. Fala dessa esperança aí. Eu vou te dizer o seguinte, não tem nada que tenham feito com você, não tem nada que você tenha feito, que Cristo não seja capaz de dizer, está consumado. Há esperança para todo aquele que crê na obra redentiva de Cristo. Eu sou testemunha disso. Amém. É isso. Então tá aqui o livro da Andréia. Você pode continuar essa conversa lendo esse livro. Eu tenho certeza que ao ler esse livro, faça anotações e mande para Andréia. Eu tenho certeza que ela vai gostar de ouvir aquilo que Deus está falando no seu coração. Leio todas, inclusive preciso que façam para na reimpressão a gente já fazer ajustes. Boa. E vai minha sugestão. Não lê sozinho, junta a Maia na sua igreja, 5, 6 pessoas, faz um clube do livro, convida a Andréia pra ir lá, põe ela, dá mais trabalho pra ela, mas junta uma galera, lê, eu tenho certeza, faz isso na sua faculdade, que vai ser muito bom você conversar isso em comunidade, certo? Deus me dando tempo de vida, o que eu quero é ver esse conteúdo sendo encharcando, melhor dizendo, o coração dos meus irmãos ao redor do mundo, a ponto deles serem tão visitados pela palavra e pelo poder do Espírito, com conhecimento, com sabedoria, que os seus relacionamentos serão impactados, que os sistemas onde eles estão serão impactados, e tudo isso apontando para a glória de Deus. Amém. Obrigado, Andréia. Você acompanhou essa conversa pela RTM Brasil e pelo Irmãos.com, e esse foi mais um VocariCast.